Bom, vamos lá então ao primeiro relato desta noite, que é este daqui. A onça fantasma. Vamos ver do que se trata. Uma onça fantasma. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana e já mandei outros relatos, mas a Ana ainda não leu nenhum. Mas enfim, vamos a este aqui. Não tem nomes, tá? Isso se passou com o meu padrasto e não foi fácil convencê-lo a me deixar contar esse relato aqui, mas eu consegui. Quando ele tinha, lá pelos seus 18 ou 19 anos, ele era estudante de um curso chamado Técnico Agrícola. E na época, sua turma de curso, mais alguns professores, iriam fazer uma viagem para o Mato Grosso do Sul. Antes de ir para lá, ele morava em Chapecó, Santa Catarina, que é onde nós moramos hoje em dia. Não me recordo a cidade que isso se passou com ele e não quero pedir para ele me falar, pois é só tocar nesse assunto que eu já recebo aquele olhar 43, olhar 40, que eu recebo aquele olhar querendo dizer: "Você não tem medo da morte, não?", sabe? Então eu prefiro não cutucar, né? Nessa viagem foram então ele, todos os seus colegas de curso e mais 3 professores. Era no total 16 pessoas. Eles iriam ficar em uma fazenda para ter a experiência de trabalhar com animais de verdade, e seria a etapa final do curso. Lá eles ficariam cerca de 3 a 4 meses, era tipo um estágio. E lá foram eles. Chegando no local onde eles iriam ficar, já foram se estabelecendo ali, conversando com outros funcionários e também moradores do local, e com o passar dos dias foram se acostumando e fazendo amizades por lá. Tudo nos primeiros 2 meses, tudo correu super bem. Uma noite, depois do serviço, meu padrasto e seus colegas e mais alguns funcionários e moradores de lá, com os quais haviam feito amizade, eles se reuniram numa espécie de salão de festas que tinha na fazenda ali, para fazer um churrasquinho, tomar umas cachaças. E conversa vai, conversa vem. Um dos moradores mais antigos de lá contou para eles a lenda da onça fantasma que tinha ali numa certa rua. Óbvio que muitos deram risada e perguntaram: como assim? Onça fantasma? Aí o homem falou que há alguns anos um grupo de caçadores achou uma onça e 2 filhotinhos na mata, próximo àquela estrada. Então, eles atiraram na mãe onça e levaram os filhotes. Atiraram na mãe e levaram os filhotes, mas aquele tiro não foi o suficiente para matar a onça, que perseguiu. Que perseguiu os homens até aquela entrada onde eles terminaram. Que perseguiu os homens até aquela entrada onde eles terminaram de matá-la. Mais tarde, diz que os homens que fizeram essa atrocidade foram presos e os filhotes foram criados em cativeiro e depois de grandes, né, depois de adultos ou sei lá, né, depois de uma certa idade, eles foram levados para onde eles deveriam viver suas vidas. Mas o espírito da onça-mãe diz que ficou preso naquela estrada. E quando passam por lá à noite, é possível ver 2 olhos brilhantes na mata. E dizem até que ela corre atrás de você e pula em cima de você. Mas quando ela tá para cair em cima de alguém, ela some como poeira ao vento. Muitos caíram na gargalhada, né? E não acreditaram muito no que ouviram. Mas aquele homem e mais alguns ficaram sérios, mas não tocaram mais no assunto também. E continuaram ali, comendo e bebendo. Algumas semanas depois, ia ter uma festa numa propriedade próximo dali de onde eles estavam. Meu padrasto diz que era a festa de aniversário de uma solteirona, que era conhecida por Era a festa de aniversário de uma solteirona que era conhecida por desvirginar todos os mocinhos da região. Ai, meu Deus, se fosse o contrário, né? Mas com o meu padrasto e os seus colegas, ela errou o pulo, pois eles não tinham nada para ser desvirginados, não. Não. Eles já não eram santo há muito tempo. Meu padrasto desconversou sobre esse assunto, sabe, com a minha mãe, pois ela é ciumenta
e dá uma coça de pau nele. Eles foram para essa tal festa, que já começou tarde, começou lá pelas 11 horas da noite. Meu padrasto não queria ficar muito, pois no dia seguinte eles teriam uma prova prática e ele não queria chegar para fazer a prova bêbado e com sono, né? Então, quando deu umas 2h30 da madrugada, ele resolveu ir embora. Então, ele subiu na moto e foi para a fazenda. E para chegar até lá, teria que passar por aquela bendita estrada que foi relatada lá, a história da onça fantasma. Ele ficou um pouquinho ressabiado, mas era o único caminho. Então, não tinha muita coisa que ele pudesse fazer. Quando ele já estava chegando, ele pensou assim: parece que essa história da onça, no final, é só uma história mesmo, hein? Foi quando, por instinto, ele olhou para o lado. E então ele viu 2 pontos amarelados, brilhantes, acompanhando ele no meio da mata. Ele conta que sentiu um frio percorrer a espinha, mas permaneceu na mesma velocidade e tentou ficar calmo. Mas isso mudou quando aqueles 2 pontos amarelos se revelaram uma enorme onça. Ele achou que fosse uma onça de verdade, porque, segundo ele, parecia muito real. E ela estava correndo do lado do meu padrasto. Foi aí que ele se desesperou e acelerou mais ainda, deixando a onça para trás. Mas logo a onça já estava bem atrás dele de novo, quase conseguindo alcançá-lo. Ele disse que faltava tão pouco para chegar em casa, mas por mais que ele acelerasse e andasse, ele nunca chegava. Ele disse que não via mais a onça, mas que podia ouvir ele não podia mais ver a onça, mas podia ouvi-la correndo atrás dele. Então ele acelerou o máximo que pôde com aquela CG 125, mas mesmo assim parecia estar devagar. Foi quando ele ouviu um outro barulho, como se a onça estivesse pegando impulso para pular. Então, por uma fração de segundos, ele olhou para trás e viu que a onça tinha acabado de pular e se ele não acelerasse mais, ela ia cair em cima dele na moto. Ele tentou acelerar o máximo que pôde, mas mesmo que ele estivesse em alta velocidade, ele sentiu um solavanco na moto e sentiu também um peso sobre suas costas. E aí ele começou a fazer um zigue-zague com a moto e nem sabe como não caiu ou não se esborrachou no chão. Ele foi então diminuindo a velocidade aos poucos, olhou para trás mais uma vez e já não havia mais nada. Nenhum sinal de onça, nada. E quando percebeu, já estava no portão da fazenda. Ele desceu da moto e foi o resto do caminho andando, a pé, pois suas pernas estavam tremendo tanto que ele não conseguia mais se segurar na moto. E mesmo a pé, ele tremia demais. Entrou no quarto, deitou em sua cama e ficou lá por horas, só olhando para o teto sem saber o que tinha acontecido. E se algum dia sem saber o que tinha acontecido e se algum dia ele ia contar isso para alguém, né? É claro que ele não comentou com ninguém lá na fazenda. Um outro colega dele, que ficava tirando sarro da cara dos homens que contaram a história da onça, também passou por algo parecido com o que o meu padrasto passou. Só que ele contou para os outros em prantos e nunca mais tirou sarro da cara de ninguém, né? Quando eles voltaram para sua cidade, ou seja, para Chapecó, e com 21 anos ele conheceu a minha mãe, que na época já estava com 28 e eu com 9 anos. Ele achou que se ficasse com uma mulher mais velha, ele ia sossegar. Mas foi bem pelo contrário, porque a minha mãe é mais fogueteira que ele até hoje. E como hoje em dia eu já tenho 20 anos, eu faço festa com eles. Minha mãe está casada com meu padrasto há quase 10 anos e desse casamento eles tiveram a minha irmãzinha, que hoje tem 7 anos, e a coisa mais importante da minha vida, eu e ela temos uma ligação incrível. Eu sempre sinto se algo vai acontecer com ela, sendo bom ou ruim, e ela tem a mesma coisa comigo. Muitos dizem que é coisa de ligação de irmãs, mas eu acho muito estranho porque temos 14 anos de diferença e isso geralmente acontece com irmãos gêmeos ou que tenham pouco tempo de diferença. Não.
Eu não sei, só sei que tudo que a minha irmã sente a meu respeito acontece e o que eu sinto sobre ela também acontece. Se não fossem as minhas sensações a respeito da minha irmã, talvez ela não estaria entre nós hoje. Porque quando ela tinha 4 anos, estava dormindo em sua cama, no seu quarto, que era ao lado do meu. Isso já é um outro relato, então. No seu quarto, que era ao lado do meu, eu sonhei com a minha irmã deitada no sofá e de repente ela começava a gritar, desesperada, dizendo que o bicho queria pegá-la. Eu acordei assustada e senti uma vontade imensa de ir vê-la. E quando entrei no quarto e acendi a luz, tinha uma aranha enorme e verde, subindo pela cabeceira da cama. Eu me apavorei, agarrei a minha irmã e levei para o meu quarto. Chamei meu pai padrasto, e ele matou a aranha. Ele conhece esses bichos, sabe? E disse que essa aranha é muito venenosa. Não sabe nem como é que foi parar lá dentro, porque nós moramos na cidade. E esse tipo de bicho só tem onde normalmente tem mato. E se eu não tivesse visto, provavelmente essa aranha poderia ter picado a minha irmã e ela não sobreviveria ao veneno. Bom, Ana, esses foram os meus relatos. Ficou meio longo, desculpa qualquer erro. Agradeço se você ler. Beijos, um abraço para você e para o Matheus e para as crianças. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu fico pensando assim, um animal, eu acho que ele não fica muito tempo, o espírito, né? Alguns acreditam e tal, e dizem até que o espírito dos animais, como eles não têm maldade, né? Assim, eles têm que matar para caçar, para comer, porque eles também têm que alimentar os filhotes, têm que defender o território, e eles não pensam como a gente, né? Falou, oh, estão chegando pessoas aí, mas eles não vão fazer nada comigo, então vou deixá-los passar, ou... Não, né? Qualquer coisa ali em volta é uma ameaça e eu preciso defender meu território, eu vou atacar se eu me sentir ameaçado. Então, eu quero dizer que eles não têm maldade como a gente. Então, eles dizem que eles reencarnam, eles vão para algum lugar lá rapidinho, não fica muito tempo fantasmagorando por lá de cá, para ter essa onça que ficou fantasma. O que eu penso que pode ser, talvez, isso aí que tenha, é que despertou algum ser da mata, será? Que passa por ali dando a coça para que ninguém mais faça nada em nenhum outro bicho dali da região? Algum tipo de espírito da mata que pegou o lugar ali para guardar depois, talvez, do que tenham feito com aquela onça, e aí tomou a forma dela? Será? Alguém já passou por uma história parecida com um espírito de bicho assim que vem pra cima atacar? Hein? Ou acabou que virou de tanto contar essa história e todo mundo pensar e acreditar nela e imaginar, virou uma forma pensamento, essa onça. E agora ela realmente está por aí. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.